Até onde eu consigo me lembrar, a internet guarda segredos nem sempre bons, escondidos por trás de coisas bobas e simples nem tão inocentes assim. Quem nunca caiu numa pesquisa de imagem e vídeo que preferia não ter visto aquilo nunca na sua vida? O calcanhar de maracujá é um caso conhecido de pesquisas que mostram resultados horríveis, nojentos, chocantes e pesados demais para nossa mente. Por isso, não dá para dizer que a gente não avisou. Beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos sobre as 5 buscas no Google que você jamais deve fazer se você quiser dormir essa noite. Parte 2. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Número 1. Objetos Ed Gein. Você pode achar que o nome Ed Gein soa familiar e não é pra menos. A história desse cara ficou bem famosa e parece coisa de filme de tão bizarra. Vai ver, é por isso que ele foi a inspiração de muitos personagens assassinos do cinema americano. Eu vou contar a história dele e você vai perceber as semelhanças com os filmes Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e Olhos Famintos. Nascido em 27 de agosto de 1906, Edward Theodore Gein vivia com seus pais e irmão mais velho na cidade de La Crosse, em Wisconsin, nos Estados Unidos. O pai era alcoólatra e a mãe fanática religiosa, que sempre pregava para os meninos sobre os pecados da luxúria e do sexo. Ed, como ficou conhecido, nunca foi visto tendo qualquer tipo de relacionamento amoroso e quase nunca saía de casa, porque ele tinha uma dedicação obsessiva pela sua mãe. Tipo Norman Bates, de Psicose. Parecia que ela era a única que separava a sanidade de Ed da completa loucura. Depois que ela morreu, ele passou a roubar corpos humanos recém-enterrados em cemitérios e desmembrá-los para guardar os pedaços como um troféu. Por mais estranho que isso possa parecer, todos os corpos eram de mulheres. Quase 10 anos depois da morte da sua mãe, roubar corpos já não era mais o suficiente para Ed, e ele foi culpado pelo assassinato de 2 mulheres na década de 50. A investigação da polícia revelou que ele era um assassino cruel, a ponto de praticar não só necrofilia com suas vítimas, como também taxidermia humana. Se você está se perguntando o que é isso, a taxidermia é o nome bonito para a técnica de empalhar. No caso de Ed, ele empalhava pedaços de pele humana e transformava outros pedaços em objetos, como sapatos, máscaras e abajures. Se você quiser se poupar de ver as imagens grotescas desses objetos, não procure por Ed Gein Objects na pesquisa de imagens do Google. No ano do assassinato, Ed foi considerado mentalmente incapaz de responder pelos seus atos e internado em uma prisão psiquiátrica com outros criminosos. 10 anos depois, a justiça voltou atrás e considerou Ed culpado. Ele continuou internado até o fim da sua vida e morreu em julho de 1984, de parada cardiorrespiratória como complicação de um câncer. Ed Gein morreu com 77 anos e a sua história horripilante foi eternizada pelo cinema. Número 2. O Fantasma da Avenida Osmar Cunha. Os viciados em teorias da conspiração já sabem que o Google Maps tem vários lugares censurados e desconhecidos por uma questão de segurança global. Usinas nucleares e sedes militares são bons exemplos disso, mas o que ninguém sabe explicar é o que tem de errado com um quarteirão que foi censurado pelo Google em Florianópolis, Santa Catarina. Um usuário do México, identificado como Mike Pod, publicou um vídeo em 22 de julho de 2015 que mostrava uma imagem estranha no Google Maps do Brasil. Mais precisamente entre os cruzamentos da Avenida Prefeito Osmar Cunha e as ruas Antônio Dibi Mussi e Deputado Leoberto Leal, em Floripa. No meio desses 2 pontos do mapa, a imagem é totalmente escura e aparece um vulto no formato de um rosto olhando fixamente para frente, como se percebesse que nós estamos ali de alguma forma procurando por ele. Outros 2 vultos lembram a parte de um corpo e dão a ideia de um tronco humano com braços. Para encontrar a imagem do fantasma de Florianópolis, acesse o Google Maps e pesquise por Avenida Osmar Cunha. É só colocar o bonequinho amarelo do Street View em cima da palavra Osmar e aí você consegue ver, ok? Muito estranho isso. Por falta de explicação do próprio Google, tem gente que vive especulando sobre a razão desse lugar não ser visível no mapa, já que parece estar numa simples rua de comércio, como em qualquer outro lugar no Brasil. Será que existe algum motivo especial?
Uns dizem que ali é o lugar escondido de um portal para outra dimensão espiritual, o que explicaria a presença do fantasma. Eles até dizem que existem outras imagens muito parecidas com essa, em outros lugares do planeta, que indicam a mesma coisa. A segunda teoria diz que isso não tem nada a ver e que é só mais um erro de imagem mesmo, sem coisas sobrenaturais. De uma coisa, eu tenho certeza. Se você foi até lá conferir o tal fantasma da Avenida Osmar Cunha, vai ser muito difícil fechar os olhos e não lembrar desse rosto hoje à noite. Número 3. Mordida da aranha marrom. O que uma mordida da aranha marrom não tratada pode fazer é uma das piores coisas que você poderia ver hoje. Se você tiver coragem, né? Porque o Google não deixa isso só na nossa imaginação. Bom, eu não recomendo, mas se você quiser, você pode ver isso no vídeo de 1 minuto que aparece depois que você pesquisa Brown Recluse Spider Bites. Se você tem estômago para isso, parabéns, viu, meu amigo? Porque assistir o tratamento de uma ferida necrosada pelo veneno da aranha marrom não é para qualquer um. Você provavelmente não vai se recuperar dessa cena nunca mais na sua vida. Agora, chega mais pra gente entender por que a aranha marrom é tão perigosa. Na maioria das vezes, você nem sente que foi picado e só descobre algumas horas ou dias depois, quando a coisa já tá ficando bem feia. Os primeiros sintomas são dor, vermelhidão e coceira ao redor de onde a aranha mordeu, e uma bolinha branca de pus também pode começar a ser formada no local. Sentir febre e náusea é sinal de que alguma coisa não está nada bem, mas, em todo caso, ir ao médico é bem melhor do que esperar para ver se passa. Se tiver a fim de ver mais alguns casos horríveis de quem foi mordido pela aranha silenciosa e mortal, é só você buscar na pesquisa de imagens do Google. Número 4. Os assassinatos de Cary. Esse caso que eu vou te contar agora é uma história real de assassinato que ainda guarda muitos mistérios. Conhecido como os assassinatos de Cary, as imagens da cena do crime são chocantes e se você tiver coragem de buscar Cary Crime Scene Photos, verá em detalhes o que aconteceu com Sue e seus 3 filhos na noite de 11 de abril de 1981. Se eu fosse você, eu não faria isso. Sue Sharp vivia com seus 5 filhos, Johnny, de 15 anos, Sheila, de 14, Tina, de 12, Rick, de 10 anos e Greg, de 5, na Cabana 28, em uma comunidade de baixa renda em Cary, na Califórnia. Na noite do crime, Sheila dormiu na casa de um amigo próximo dali, e Johnny, junto com seu amigo Dana, estavam na cidade vizinha. Sue concordou em deixar um amiguinho dos filhos, Justin, dormir com eles naquela noite. Tudo parecia bem até Sheila voltar para casa na manhã seguinte e encontrar a sua mãe, o irmão mais velho e o amigo mortos na sala. A quarta vítima, a filha Tina, de 12 anos, só foi encontrada 3 anos depois, a mais de 20 quilômetros do local do crime. O que aconteceu naquela noite é um mistério que nunca foi resolvido por completo, mas a polícia diz que tudo aconteceu quando o filho mais velho Johnny e o amigo Dana voltaram para casa no meio da madrugada e caíram na armadilha de, possivelmente, levar os assassinos até lá. As vítimas foram mortas espancadas com um martelo de ferro, esfaqueadas e depois amarradas com fita adesiva e fios. Além disso, quando Tina foi encontrada, eles concluíram que ela tinha sido sequestrada e morta logo após, por causas indeterminadas. O tempo para a descoberta do cadáver comprometeu as investigações. O mais curioso sobre o caso é que Sheila encontrou seus irmãos mais novos, Greg e Rick, junto com um amiguinho Justin totalmente ilesos e sem nenhum sinal de violência. Os relatos dos meninos foram muito confusos e na mesma hora que diziam ter visto os assassinos, já não sabiam dizer se tinham visto mesmo ou era apenas um sonho. Dá pra imaginar o trauma que eles devem ter passado, né? A polícia desconfia que Justin acordou, viu o que tinha acontecido e chegou a tocar em algum dos corpos, porque encontraram sangue na maçaneta do quarto onde eles estavam. A investigação da polícia chegou a 3 suspeitos, que para sua surpresa, ou não, eram a família do menino Justin. O pai Martin, a mãe Marilyn e o amigo deles, o John Paul, foram interrogados incansavelmente até serem absolvidos por falta de provas. Os especialistas dizem que o despreparo e a corrupção da polícia local comprometeram totalmente o caso dos assassinatos de Cary, porque o terapeuta, que tratava de Martin, pai de Justin, fez uma revelação bombástica.
Muitos anos depois do crime, o terapeuta disse que Justin havia confessado ter matado Sue por vingança, porque ela encorajava a ex-esposa, Marilyn, a pedir o divórcio. Curiosamente, Martin deixou Justin no dia seguinte aos assassinatos. Sobre as outras vítimas, ele nunca confessou nada, mas suspeitam que John Bowe estivesse com Martin naquela noite. John Bowe ficou internado em um hospital até o fim da sua vida. Sheila, Rick e Greg foram viver com o pai depois disso. As imagens da pesquisa do Google mostram os corpos de Sue e dos meninos na posição em que foram encontrados. A cena do crime tem muito sangue e dá pra ver também as armas que foram usadas. Se você tiver coragem e quiser ter algumas noites de sono perturbadas pelas cenas fortes, vá em frente e pesquise por Catty Crime Scene Photos. Número 5. Confira o seu colchão. Para o último item da nossa lista, a gente vai tentar pegar um pouquinho mais leve. Ou não. Se você buscar por percevejos na cama, eu duvido que você vai voltar um dia a dormir uma noite tranquila na vida sem conferir o seu colchão. Acredite se quiser, esse problema de insetos na cama é tão comum quanto os ácaros, mas não é nada de boa conviver com esses percevejos, já que eles se alimentam de sangue humano enquanto você dorme na sua caminha dos sonhos. Sabe aquelas dobrinhas na borda da cama? Então, é melhor você começar uma rotina de limpeza por ali, porque as chances de encontrar esses bichinhos onde o lençol fica preso é muito comum. Até dentro dos colchões é possível que eles se escondam. Eles adoram lugares escuros e quentinhos. Você pode jurar que a sua casa é tão limpa quanto uma sala esterilizada. Mas a verdade é que os percevejos são insetos malditos mesmo. E se até o seu vizinho tiver algum móvel ou qualquer outra coisa com uma infestação desses bichinhos, isso é um risco para você. Se você estiver curioso para saber se tem alguma chance da sua casa estar sendo o lar desses insetos, busca aí para ver como são as picadas deles e como fica o colchão quando está infestado de percevejos. É realmente difícil de olhar, eu sinto calafrio só de lembrar. Foi difícil para você, como foi para mim? De vez em quando o Google consegue deixar a gente bem perturbado, né? Mas, se você gostou dessa lista de hoje, clica em gostei aqui embaixo e deixa seus comentários. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!